Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula de noções de administração pública para o cargo de assistente de creche e cuidador de alunos com necessidades especiais. Pessoal, antes de nós darmos início, eu gostaria de pedir perdão. Nos últimos dias eu recebi muita mensagem das pessoas me perguntando: professora, as aulas acabaram, professora, professora. Eu falei, gente, calma, é porque para quem eventualmente ainda não me acompanha, eu faço plantão jurídico. Então, às vezes, o plantão eu tenho que alguma demanda, então, por exemplo, alguma peça processual, então isso demanda um tempo muito grande, né? Sem contar também os estudos, vai misturando, né? O trabalho também vai misturando. E peraí, gente, deixa eu só arrumar aqui, que tá atrapalhando aqui. Peraí. Bora, pronto, gente. Cabelo aí, prontinho. Tá ótimo. Ai, gente, o cabelo não quer ficar, ficou. Então, juntou muita coisa, eu não consegui. Parei, tinha parado também. Acho que eu gravei essa aula há 7 dias. O pessoal também, para concurso do Guarujá aqui em São Paulo, também ficaram desesperados. Mas aqui estou eu, gente. E hoje nós vamos analisar o tópico 7 do seu edital, que está aqui embaixo, ó. Aqui, ó. O tópico 7 do seu edital. O tópico 7 do seu edital é o poder de polícia. O que é o poder de polícia? Eu sei que quando, eventualmente, você que está me acompanhando nunca teve contato, nunca viu, né, essa demanda da administração, a primeira coisa que pode vir à sua mente quando você escuta acerca do poder de polícia é a polícia judiciária, né? Então, ali é a polícia no âmbito, vamos pensar assim, no âmbito penal. Só que aqui, gente, esse poder de polícia, essa demanda é bem diferente. Eu falo assim, no sentido prático, tá? É diferente da polícia judiciária, tá bom? Eu trouxe aqui como referência o edital de assistente de creche, só para vocês nortearem. Bom, nós já falamos muito acerca na primeira aula, nós falamos ali dos princípios, né, fundamentais da administração, e aqui nós vamos lá para baixo no poder de polícia municipal. Fechou? Acho que eu falei na última aula que nós íamos começar voltando pelos atos administrativos, mas eu achei melhor o poder de polícia. Bora lá então. Gente, o poder de polícia, onde você vai encontrar a definição literal do que é o poder de polícia? No artigo 78 do CTN, do Código Tributário Nacional. Mas calma, calma, calma. Não precisa você se desesperar. Nossa, eu preciso ter o código. Não, não precisa você se apavorar. É porque o que acontece? O artigo 78 do Código Tributário Nacional é ele que vai nos trazer o conceito do poder de polícia. Por quê? Ele vai me dizer o seguinte: considera-se poder de polícia. Ou seja, quando ele me traz aqui considera-se, isso significa que o que nós vamos ler agora é um conceito do que é poder de polícia. Então, poder de polícia, o seu conceito literal está aqui. E por que você tem que ter esse artigo na sua mente? Porque ele é cobrado em prova em alguns momentos ali da sua etapa na prova, pode ser cobrado. Inclusive, eu trouxe algumas questões em que esse ponto foi cobrado. Eu trago muitas questões, você já me conhece, eu trago muitas questões, então, nada de ficar ali parado. Questões, 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 tá bom? Então, o poder de polícia é uma atividade da administração pública. Ou seja, primeiro ponto do poder de polícia. O poder de polícia é uma atividade da administração pública. Só que sempre que eu tenho uma atividade, eu tenho uma finalidade com essa atividade. Eu tenho seus fins com aquela determinada função. Então, aqui eu tenho o poder de polícia como uma atividade da administração pública, que limitando ou disciplinando.
Então, aqui eu tenho duas formas de atuação. Tanto na limitação de direito, interesse e liberdade, quanto dessa disciplina, esse disciplinando. Então, atividade que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade. Por quê, gente? Porque nós vamos ver que o poder de polícia é única e exclusivamente com a finalidade de garantir o bem coletivo. Então, bora lá. Regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização de quem? Do poder público. À tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Ou seja, nós sempre vamos ter o conceito do bem social, desse bem coletivo, muito em pauta. Por quê? Porque quando nós falamos na primeira aula sobre administração pública, qual foi o nosso foco primordial que nós comentamos muito? Que eu tenho como administração pública os seus fins para o bem coletivo, o bem social. É para isso que a administração vai estar atuando. Bom, o poder de polícia, então, é o que eu vou trazer, tá, gente? Principalmente nas questões, nós vamos ver alguns exemplos. E só para falar, um dos conceitos que eu tiro as aulas é aqui dessa doutrina de direito administrativo da professora Maria de Pietro, tá? Para vocês nortearem acerca da biografia. Precisam vocês terem? Não. É porque realmente eu gosto de estudar. Eu tenho aqui os meus livros, se vocês quiserem, depois eu posso mostrar para vocês. Comprei alguns livrinhos aqui, ó. Tudo só de estudo, tá? Ó, só de estudo, gente. Então, eu gosto de referenciar as minhas aulas, tá? Voltando aqui, então. Então, o poder de polícia é um daqueles em que você tem dois confrontos muito, mas muito fortes. De um lado, você tem a liberdade que o cidadão possui em exercer os seus direitos. E isso, tão obviamente, é uma garantia constitucional. Então, eu, Rebeca, eu posso ter meu comércio. Deixa eu ver aqui, eu tinha visto, gente, um exemplo aqui. Cadê? Eu não lembro aqui. Ah, tá, aqui, ó, por exemplo, vamos imaginar. A polícia administrativa. Vamos imaginar. Proibir o porte de arma e a direção de veículos automotores. Então, vamos pensar aqui a direção de veículos automotores. Tá? Nessa função do poder de polícia aqui na polícia administrativa. Então vamos imaginar, direção de veículos automotores. Qualquer pessoa, né, eu, por exemplo, vou pegar o meu exemplo, eu quero tirar carteira. Eu posso tirar carteira, eu posso dirigir. Tirei carteira, eu vou dirigir. De uma maneira bem simples aqui, tá, gente? Tirei carteira, eu vou dirigir. Eu estou exercendo a minha liberdade de exercer os meus direitos. Eu tenho o direito de ir e vir, me locomover, é minha propriedade, eu tenho direito de propriedade. Só que, em contrapartida, a administração ela possui o exercício do bem-estar coletivo usando o poder de polícia. Então, a partir do momento aqui, ó, como eu li aqui para vocês, vamos imaginar, proibiu a direção de veículos automotores. Por que vai ser feito isso? Para garantir o bem-estar coletivo. Rebeca, mas não vai proibir de um lado a minha liberdade? Gente, vamos pensar aqui mais no conceito bem social, bem assim, bem humano, bem aquele conceito de quando nós éramos crianças. Eu sempre vou fazer respeitando o outro. Certo ou errado? Certo. Eu tenho o direito, por exemplo, de ter o meu comércio. Só que a partir do momento que o meu comércio, eu estou exercendo a minha liberdade, eu tenho o meu comércio. Mas a partir do momento que o meu comércio viola o bem coletivo, o bem-estar coletivo, mas eu estou usando a minha liberdade, mas a administração pública, ela vai exercer o bem-estar coletivo. Entende? Então você tem, mas
viola um pouquinho a liberdade do indivíduo, porque a Constituição garante. Por outro, a administração vem, não, peraí, isso. Então, assim, é um confronto que ele existe. De fato, ele existe. E ele precisa existir, senão você não teria esse poder, tá? Qual é a fundamentação? Esse poder ele existe porque o interesse público ele se sobressai do particular. Um conceito moderno que nós temos no poder de polícia, que é o atual, é que é a atividade do Estado consistindo em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do bem público. E eu também estou lembrando aqui uma outra referência de doutrina. Essa aqui, ó. Direito administrativo. Vocês percebem, né? Mas bastante direito administrativo. Enfim. Então, é a atividade do Estado que você tem de limitar o exercício individual para você garantir o bem público, bem coletivo, tá? Por que essa definição ela está no Código Tributário Nacional? Você pode ter pensado, mas por que vai ser no Código Tributário Nacional? Porque o artigo 77 ele vai falar que as taxas cobradas, né, ali pelos entes da federação, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia. E o que é fato gerador? Só para vocês entenderem aqui a concepção. É o fato que vai gerar aquela taxa. Então, o fato gerador que gera a taxa é o poder de polícia. Então, não vou entrar aqui no conceito tributário, mas esse fato gerador seria, então, basicamente, esse conceito do que gera essa taxa, seria o gerar. É o fato que gera. Vamos imaginar um conceito bem bobinho aqui. Agora não vem nada na minha mente. Enfim, não vem nada na minha mente. Não vou ficar só com isso mesmo. Então, o que gera a taxa? O fato que vai gerar a taxa? O exercício do poder de polícia, tá? Ou a utilização efetiva ou potencial do serviço público. Mas por isso, então, que essa definição de poder de polícia está no Código Tributário Nacional e, no caso, sendo uma atribuição da administração pública, tá? Aí, o que eu comentei com vocês no início da nossa aula. Poder de polícia versus poder judiciário. Ó, tá certo. Eu pensando aqui. Naquilo seria poder judiciário, tá, gente? Que é a polícia. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Peraí. Ficou feio isso aqui, gente. Polícia. Aí, polícia judiciário. Fechou? Bom, então nós temos duas formas de policiamento. Nós temos a polícia administrativa e a polícia judiciária. A polícia administrativa, em regra, ela é preventiva, então ela impede ações antissociais. Já a polícia judiciária, ela é repressiva, ou seja, pune os infratores penais. Aí você vai falar, Rebeca, como que eu vou conseguir distinguir esses dois na prática? Você vai ver se tem um ilícito penal. Tem um ilícito penal? Você tem a polícia judiciária. Porém, vem a doutrina da Maria de Pietro e ela traz que essa diferença, no entanto, ela não é absoluta. Ela nos traz o seguinte, que a polícia administrativa, ela também pode agir preventivamente, como eu falei com vocês, né? Por exemplo, do caso de impedir, tá? Proibir a questão do veículo, a direção, ou ela pode agir também como repressiva, como se fosse a polícia judiciária. A exemplo do que ocorre quando apreende a arma usada indevidamente ou a licença do motorista infrator. Percebeu? Então, a polícia administrativa apreendeu a carteira de um motorista que é infrator. Tá percebendo? Ela não preveniu, ela tirou. Então, repressivo, uma punição, digamos assim. O preventivo, não. O preventivo, ela vai só impedir. Então, aqui, por exemplo, outro exemplo, proibir o porte de arma. E a questão da direção dos veículos. Ela previne. Tá prevenindo algo. Vou saber que algo mas está prevenindo alguma coisa. Já ela pode ter também o seu caráter repressivo, tirar. Então, no caso aqui, por exemplo, né?
ou a licença do motorista infrator, ok? Então, ela nem sempre vai ser só no âmbito de prevenção, ela também pode ser no âmbito da repressão. Mas como que eu vou distinguir na prática? Se eu tenho ilícito penal, eu tenho a polícia judiciária. Bom, o poder de polícia, como eu falei com vocês, você tem esse ponto difícil, né? Esse exercício dos direitos individuais versus o bem-estar da coletividade. Se sobressai, gente, obviamente se sobressai, mas a gente não vai entrar nessa discussão, nesse mérito agora. Então, por exemplo, ó, vem aqui um exemplozinho bem tranquilinho que eu peguei do professor Rafael Pereira. Todos têm direito de dirigir. É o direito de ir e vir, propriedade, mas em benefício da convivência em sociedade, é o contrato social que lá atrás Thomas Hobbes, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Se eu estiver errado, alguém coloca no comentário, mas é isso mesmo. Jean-Jacques Rousseau, que ele falou aquele contrato social, bem-estar coletivo, é necessário que eu venha estabelecer normas mínimas de boa conduta no trânsito. Então, limitação de velocidade, restrição ao estacionamento em locais destinados a pedestre, imposição de pressupostos, ou seja, eu tenho a liberdade, mas eu tenho algumas limitações para que eu venha garantir o bem-estar da sociedade. Imagina se eu não tivesse conduta no trânsito. Ó, quer saber? Dirige na velocidade que você quiser, faça o que você quiser, o problema é seu. Você tem direito de correr, você tem direito de... Só que eu não vou estabelecer só esse bem individual. Eu tenho que pensar no coletivo. Entende? Eu tenho que pensar no coletivo. Entendeu? Pensa num ônibus. Você tem várias pessoas que querem chegar ao seu destino. O que o motorista busca quando ele para em cada ponto? O bem-estar coletivo. Eu não vou descer naquele ponto, mas eu entendo que o motorista tem que parar naquele ponto porque alguém vai descer ali. Ou seja, ele procura o bem-estar, ele não vai deixar todo mundo para trás só para me deixar no ponto que eu vou descer. Não. Ele tem um trajeto. Você pode levar meia hora, 1 hora, 2 horas, mas ele garante o bem-estar coletivo, que todo mundo vai chegar no seu destino. É isso que a administração vai fazer, que todo mundo venha ter seus direitos garantidos. Bom, a competência, você tem essa competência entre os entes federativos, tá? Já a característica ou esses atributos, nós temos algumas. Entre elas, mais conhecidas, a discricionariedade, submeter ou não a uma determinada atividade. Não há uma possibilidade do poder público simplesmente escolher se irá ou não exercer. Autoexecutoriedade, poder de polícia executado pela administração sem necessidade de uma ordem judicial. Então, ele é autoexecutável. Só que a gente vai ver numa questão, que a questão troca. A gente vai ver, vocês vão ver como que é a coisa da questão. Coercibilidade. A administração pode utilizar de meios coercitivos previstos em lei e a imperatividade, que é imposta ao particular mesmo que não goste, tá? Então, essa questão de imperatividade. Então, discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade e imperatividade. Fechou? Bom, essa primeira parte foi rápida porque eu quero que a gente venha aqui gastar o nosso tempo maior em questões. Bora lá então. Questão super recente, 2023, ele vai me dizer o seguinte. E aqui, ó, para agente fiscalizador de trânsito e transporte, para vocês verem como que... Aqui eu trouxe várias questões, tá, gente? Várias questões, filtrei de os níveis, tá? Fiquem tranquilos. Filtrei aqui para trazer para vocês. Fechou? Então vamos para a primeira questão. O poder público de um município determinou que, de agora em diante, os particulares não poderiam mais colocar entulho na frente das suas residências para fins de coleta de lixo. Tal ato pôs-se o respaldo no. Então vamos lá. O município X determinou que agora nós, particulares, não vamos mais poder colocar entulho na frente da residência para fins de coleta. Ah, mas eu posso, a casa de propriedade é minha, tá aqui na minha casa. Por que eu não posso colocar? Eu tenho que colocar meu lixo para fora. Só que parar para pensar. E o bem coletivo?
E a sua vizinha? E o outro? E o cheiro? Então, assim, você tem essas formas de... Peraí, eu tenho o direito de fazer isso. Eu não vou deixar meu lixo dentro de casa. Só que o poder público falou, olha, na frente da sua residência, não dá. Entende? Aí ele te pergunta, esse ato ele possui respaldo no quê? No poder autoritário? No poder de polícia? No poder disciplinar ou no poder hierárquico? Gente, no poder de polícia. Aí que você vê que é a questão da imperatividade é imposto ao particular, ok? Outra questão, também muito recente, esse ano. Assinale a alternativa incorreta, então aqui tem uma maçã podre, acerca do poder de polícia. Letra A. O poder de polícia é a prerrogativa do Estado de impor limitações, restrições e exigências sobre direitos e liberdades individuais, em prol do interesse público da segurança coletiva. Letra B. Tem como principal objetivo, dar à administração pública o poder de editar normas e regulamentos para disciplinar a aplicação e execução das leis e demais normas jurídicas. C. Tem como objetivo preservar a ordem pública, a segurança, a saúde pública, o meio ambiente, o urbanismo, entre outros aspectos que afetam o interesse coletivo. Letra D. O poder de polícia pode atuar em diversas áreas, como segurança pública, trânsito, saúde, meio ambiente, urbanismo, comércio, entre outros setores em que haja necessidade de regulação e controle. Ou a letra E, que uma de suas atribuições é fiscalizar o cumprimento de normas, podendo aplicar sanções e penalidades em caso de descumprimento. Quais dessas alternativas está errada, de acordo com o que nós estudamos? Gente, por que a letra B? O poder de polícia não tem objetivo de editar normas. Não, a gente falou isso em algum momento? Não, gente. Não. E regulamentos para disciplinar a aplicação não tem esse foco. O poder de polícia é prerrogativa para impor limitações, tem o objetivo de preservar a ordem pública, que é a coletividade, pode atuar em várias áreas. Olha a letra E que nós falamos, né? Tanto da questão preventiva quanto da repressão. Olha aqui, podendo aplicar sanção. O que é uma sanção, uma penalidade? É uma forma de repreensão, não é? Digam para mim. Faz sentido? Faz sentido, não faz? Então, bora para mais uma questão. Também muito. Eu acho que eu só trouxe questões esse ano, tá, gente? 2023. De acordo com o Código Tributário Nacional, a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. É considerado como, ou seja, o artigo 78 do CTN me trouxe o que aqui? De norma não, perdão. Qual atribuição nós estamos falando? Fiscalização aduaneira, poder de polícia, controle externo ou assistência administrativa? Gente, poder de polícia. Nós já lemos, então esse aqui ficou bem tranquilo. Outra questão mega recente, desse ano também. No que se refere ao poder de polícia, julgue o item. Na materialização do poder de polícia, a ordem de polícia é uma etapa que não está sujeito à delegação a um particular, certo ou errado? Ou seja, na materialização, quando vai se concretizar, né, nessa materialização, essa ordem é uma etapa que não está sujeita à delegação a um particular, certo?
né? Não tem uma delegação, não está delegada a um particular. Nós vimos lá em cima. De quem que é essa atribuição? Administração pública, tá bom? Então, ela não, no caso aqui, não delega a um particular. É a administração. Fechou? Outra questão. A autoexecutoriedade do poder de polícia não apenas dispensa, como também impede a administração de buscar judicialmente a efetivação? Certo ou errado? E aí? Ai, professora, a gente leu isso lá atrás. Certo, mas a gente não falou que impede a administração. A gente falou isso? Não, nós não falamos isso aqui, ó. Poder de polícia sem a necessidade. Sem a necessidade, mas ó, a alternativa aqui me traz que, olha aqui para vocês verem a pegadinha, que impede a administração. Impedir a administração. Não necessita, mas impedir a administração. Errado, tá? Outra questão. O poder de polícia tem caráter essencialmente preventivo? E aí? A gente falou muito disso, né? Não, gente. Ah, perdão. Ai, gente, desculpa. Perdão, gente. Sim, assinei errado. Desculpa. Eu interpretei aqui como. É que eu tava com uma outra questão aqui. Peraí, gente. Desculpa, tá? É certo, o caráter dela é essencial. Aí você tem um segundo, até citei que é doutrinadora, né? Você tem a segunda opção como a repressão. Mas é que eu pensando que essa questão me veio na mente. Olha, para vocês verem, na hora que eu li, que seria apenas preventivo. Por isso que eu falei não, mas o caráter é essencialmente. Mas aqui, se tivesse trago que é só preventivo, tem caráter exclusivamente não, tem caráter unicamente ou apenas preventivo. Aí não, tá bom? Aí aqui, gente, você usa a sigla PRF, tá? Pensa na Polícia Rodoviária Federal. Então, quais são esses meios? A forma preventiva, que nós falamos, repressiva, também nós falamos aqui, né? Cadê a questãozinha que eu trouxe para vocês? Foi a primeira, né? Aqui, ó, podendo aplicar sanção e penalidade. E a fiscalizatória tem essa também atribuição de fiscalizar. Então, as atribuições PRF, preventiva, repressiva e fiscalizatória. Esquecem isso que eu tinha falado para vocês. Ai, gente, enfim. Aí aquele momento. É o cansaço. Outra questão também, gente, desse ano. Quando a administração pública municipal interfere na esfera privada para salvaguardar interesse público primário, ela manifesta o seu poder discricionário, poder vinculado, poder disciplinar ou poder de polícia? Poder de polícia. Oh, por que não pulou aqui? Poder de polícia, tá? Por quê? O que matou aqui a questão, no sentido de estar tá muito na cara, é que interfere na esfera privada, né? Por quê? Porque nós falamos muito isso, né? Você tem uma interferência na esfera privada, na esfera individual, para poder se estender para o bem coletivo, tá? Última questãozinha para fechar, FGV. Primeiro cenário. João, ele é servidor público estatutário, então ele é regido pelo estatuto, tá, do servidor. Ele lavra um auto de infração e procede à interdição do restaurante. Então aqui, ó, opa. Então aqui, interditou. Vou colocar aqui, ó, interditou. Em razão da inobservância das normas sanitárias aplicáveis à espécie. Então, aqui ele lavrou um auto de infração, procedeu à interdição do restaurante em razão de inobservância. Só nesse primeiro ponto você já conseguiria matar letra A, letra B e letra E. Porque você sabe que, ó, o João, vamos dizer assim, né, ele atuou
em algo privado ali, no restaurante XYZ. Então, você tem o quê? Poder de polícia. Já o segundo cenário é algo que a gente não vai ver aqui, tá? Mas é só o vou ler mesmo, só para vocês verem o que é. O município de Niterói, após a inobservância do contraditório da ampla defesa, observância, aplica uma sanção à sociedade empresária contratada que dolosamente descumpriu as cláusulas do contrato. Nesse caso aqui, gente, que nós não vimos, mas eu trouxe porque citou o poder de polícia, nós temos o poder disciplinar. Tem nada de poder hierárquico. Nós temos o poder disciplinar. Ok? Ok. E aí, então, nós chegamos ao final da nossa aula. Eu tô até agora repensando na gafe que eu cometi, gente. Enfim. Mas se falar que é só preventivo ou só repressivo, não. Você tem o foco essencialmente preventivo. Mas você também tem os casos repressivos. Ok, pessoal? Ai, gente, eu aqui. Eu me gafe. Enfim, deixa pra lá. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar trazer ato administrativo na nossa terceira aula. Ou se vocês quiserem também, vocês podem colocar. Professora, traz a próxima aula, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Bens municipais, por exemplo. Tá bom? Fica a critério aí de vocês. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.